Olá, olá, boa noite. Boa noite, Pietro, tudo bem? Tudo bem, doutora Adriana? Tudo. Prazer estar contigo aqui. O prazer é meu. Vamos deixar o doutor e a doutora e vamos conversar aqui, que vai ser uma noite deliciosa de bate-papo com os nossos convidados da Escola Superior da Advocacia e que queremos te receber, Pietro, na primeira de muitas lives que faremos juntos de braços abertos e dizer que a escola está muito, muito feliz e muito honrada de poder contar com a tua ajuda na organização e na coordenação do curso de pós-graduação que a escola faz em parceria com a SMAF. É uma grande honra tê-lo conosco nessa noite. Seja bem-vindo e volte sempre que quiser. Nós já estamos aí com o pessoal nos acompanhando. Eu acho que teremos uma noite deliciosa e vamos esperar que o nosso convidado também, o professor Alan, nos acompanhe. Ele já deve estar entrando e a gente já começa. É isso aí, professora. Primeiro, antes de mais nada, agradecimentos aí por poder fazer parte desse projeto. Realmente, um projeto que a gente tem trabalhado com muito empenho aí, né, professora? Desde novembro do ano passado, com o professor Alan. Boa noite, professor Alan, tudo bem? Enfim, um projeto que realmente é um sucesso e que vai certamente contribuir aí para a formação de advogados. Enfim, não só de advogados, como a gente vai ver hoje, mas principalmente, né, o pessoal aí voltado à área de LGPD e proteção de dados. Professor Alan, boa noite. Boa noite, professor Pietro. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Como vai? Sejam bem-vindos. O pessoal devagarzinho está entrando. Nós vamos começar esse bate-papo. Professor Alan, seja bem-vindo à Escola Superior da Advocacia. Nós falávamos há pouco que é um grande prazer recebê-lo nessa noite. Teremos aí um curso de pós-graduação em que o senhor também nos dará aula, então temos assim razão para comemorar. E estamos à véspera do feriado, mas temos que aproveitar a oportunidade para conversar um pouquinho, né, sobre esse novo mundo que, na verdade, já é o atual e tentarmos contribuir com a advocacia do Estado do Paraná. Eu só quero pedir, eu acho que é o Jonas que está nos se servindo. Jonas, a gente precisa que você, acho que feche o teu áudio, porque na medida que acho que você está digitando, o teu áudio está aberto, aí a gente escuta você. É verdade. Só fazer um ajuste técnico aqui, que essa é a parte boa da tecnologia. A gente vai conversando e ajustando, não é? E enquanto isso, Pietro, se você quiser fazer às vezes, então, e apresentar para todos nós, né? O professor Alan, o Jonas já desliga o áudio dele e nós já começamos o bate-papo, porque temos muita coisa para falar. Perfeito, maravilha. Eu tô com o currículo do professor Alan aqui, de verdade, ele é um pouquinho extenso. Eu pedi um mini currículo para ele aqui, para a gente divulgar. Professor, o currículo do homem aqui não é pequeno, né? Professor Alan, assim, o que eu vou dizer para ele, que eu vou deixar ele se apresentar, né, antes de mais nada. Ó, o Eduardo aí, boa noite, professor Eduardo, doutor Eduardo, beleza? O Alan, ele é realmente, assim, uma figura ímpar, e ele tem uma formação que é interessantíssima, que é uma formação de caráter duplo, né, professor? Conta um pouco para nós da sua história, professor. Legal. Primeiro, uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui com a ESA OAB. Obrigado pelo convite, viu, professora Adriana, professor Pietro. A minha formação, ela tem uma formação anterior ao direito, sabe, professor Pietro? Eu tenho uma formação na tecnologia, uma formação em eletrônica, e por conta disso eu trabalhei 18 anos no Grupo Itaú com tecnologia. E aí, como toda pessoa que tem problema na vida, fui fazer direito. Não, mas... Essa foi boa! E aí eu acabei juntando depois essas duas expertises, né? O direito e a tecnologia, que são a razão do nosso bate-papo aqui essa noite. Perfeito. Então, melhor impossível, né? Porque nós, quando conversávamos, professor Alan, sobre a criação desse curso de pós-graduação, que na verdade esse é o nosso primeiro encontro de lançamento do curso de pós-graduação, né? Eu aí aproveito para relembrar, é uma parceria da Escola Superior da Advocacia com a Escola da Magistratura Federal, ambas do Paraná, e a nossa intenção era de preparar profissionais para esse mercado que está borbulhando, porque embora um volume muito pequeno de empresas já estejam olhando para esse assunto, já falta profissional no mercado. Então, a gente precisa correr rápido para acompanhar essa onda e aproveitar que ela ainda está bem alta, né? E essa foi a razão do nosso encontro, conversar um pouquinho para mostrar para a jovem advocacia e até para os mais maduros, enfim, para o mundo,
que nós vamos ter que olhar para a proteção de dados, sim, vamos ter que olhar para direito digital, sim, e dependemos disso para a nossa sobrevivência, gostemos ou não. Então, a sua formação, mesclando as duas coisas, eu diria que, já que nós vamos falar sobre isso, né, o que os jovens precisam fazer para começar a estudar? Nós vamos ter que aprender um bocadinho de cada coisa, né? E quando a gente faz os mapeamentos nas empresas, e talvez essa seja a parte mais gostosa, você aprende desde a área de produção até o RH, passa pelo pessoal fornecedor, todo tipo de fornecimento, onde é que vai a carreira, a cadeia produtiva. E aí você conhece a empresa inteira e você interage com profissionais de todas as áreas. Eu acho que nós, advogados, nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento dentro de uma empresa como agora que a gente faz mapeamento de dados. Então, eu diria assim, esse bate-papo é justamente para isso. O que nós precisamos fazer, como é que podemos nos preparar, né, Pietro? E ajudar a todos nós, na verdade, para esse novo mundo que já chegou. Perfeito, perfeitamente. Inclusive, professor, eu estava até pensando aqui numa coisa, né? Não só os advogados, pessoa do TI, né? Para o pessoal que não me conhece, deixa eu me apresentar também. Eu sou mestre em ciência da computação e hoje praticamente trabalho como docente no ensino superior. Também tenho experiência com desenvolvimento e tudo mais, mas o meu foco é docência mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção é que não só no direito, mas eu vejo o pessoal do TI também batendo muito a cabeça com o seguinte fato. Muitas vezes a necessidade do negócio, ela vem realmente do negócio assumir riscos, né? E muitas vezes o programa de compliance, o programa de conformidade, tanto para implementar ele do ponto de vista do TI, quanto do ponto de vista da regulação mesmo, ele tem que ser muito calibrado com as metas do negócio para que o negócio não seja inviabilizar isso, né? Inclusive. Mas eu queria começar, então, se eu puder já perguntar para o professor Alan aqui, começar aqui a entrevistar o nosso querido professor Alan, né? Na verdade, assim, até um bate-papo, acho que se ele quiser perguntar para nós também está liberado, né? Mas, professor, vamos lá, até eu sei que o professor é autor de livros nessa área, e eu queria entender de ti, o quão promissor é um advogado ou um operador do direito que seja, não só advogado, mas também aí magistrados, promotores, procuradores, enfim. Como que fica isso? Qual é a oportunidade que se abre a partir do momento em que o pessoal começa a entender melhor sobre isso? Ótima pergunta, professor. O direito, junto com a tecnologia, ele é bastante promissor. Eu digo isso baseado na experiência de que, quando eu comecei, esse termo, né, direito digital, era muito pouco conhecido, na verdade, né? Há pouco mais de 10 anos atrás, a gente tinha, basicamente, a doutora Patrícia Peck, né, que é até hoje nossa referência, e ela trouxe essa nomenclatura aqui para o Brasil, e é referência para todos nós até hoje, mas era muito pouco conhecida essa área do direito. Os nossos colegas eram muito aversos à tecnologia, né? Então, nossos escritórios tinham um setor de TI, e qualquer coisa passa para o rapaz do TI. Né? Então, o direito e as tecnologias, eles são uma oportunidade muito grande, porque os mais experientes ainda têm essa dificuldade. E, por outro lado, gente, creio que vocês devem ter essa impressão também, os mais jovens, né, principalmente os advogados que estão chegando agora, eles têm uma facilidade, eles já nasceram no mundo digital. Então, eles têm uma facilidade muito grande para mexer com tecnologia. Então, eu penso que, como oportunidade, os nossos colegas que têm interesse em trabalhar nessa área precisam entender aquilo que a professora Adriana falou, dessa multidisciplinaridade, né? Que a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Quando a gente vai fazer o mapeamento de dados, a professora falou muito bem. Quando a gente vai fazer o mapeamento, estamos falando aqui de privacidade de dados, LGPD, você vai falar com o TI, você vai falar com o RH, você precisa entender um pouquinho de gestão, um pouquinho de normas, um pouquinho de ISO. Então, todo esse arcabouço que você acaba mesclando torna a formação do especialista em direito digital, em privacidade de dados, muito única, sabe? E eu sempre digo para os colegas, gente, o importante é fator de decisão de contratação, sabe, professor Pietro? Já tive várias oportunidades em que o nosso escritório foi escolhido porque numa reunião, eu e meus colegas, a gente sabia colocar termos. Né? Você falava, por exemplo, porque
o teu projeto vai rodar em blockchain, então a gente tem que se preocupar. Aí quando você usa uma palavra técnica, o teu cliente sente uma segurança, nossa, ele sabe do que eu estou falando, sabe? Então isso é fundamental. Perfeito, perfeito. A multidisciplinaridade, ela é característica realmente dessas duas áreas, não só da tecnologia, mas do direito também, né? Qual é a organização que não tem que estar alinhada ao setor jurídico e ao TI hoje em dia, não é isso? Professora Adriana, tem algum comentário a fazer e quer também fazer a sua pergunta? Eu gostaria de colocar aqui rapidamente para nós refletirmos, né, trocarmos ideias em voz alta, vamos dizer assim, porque muitos professores têm nos perguntado, mas em alguns até momentos, mas Adriana, e essa lei vai pegar? Esse negócio de proteção geral de dados vai pegar? Será que eu preciso mesmo me preocupar com isso? O que vocês acham, né? Será que a lei vai pegar? Será que a gente precisa se preocupar com isso? Vai lá, professor. Poxa, ótima pergunta. Eu vou comentar e, professor Pietro, depois passa a bola para você, tá? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu vou compartilhar com vocês uma reunião que eu participei, gente, e a pessoa me recebeu na empresa, fui chamado para apresentar a nossa metodologia de adequação à LGPD para a empresa, e estava a diretoria toda ali, o presidente da empresa. Eu fiz a explicação da empresa, apresentei a questão da multa, que mexe muito no bolso, né? Quando as pessoas estavam desenhando assim, professora Adriana. Eu estava falando sobre a lei e eles estavam desenhando no papel. Aí quando eu falei assim, pois é, e as multas, as sanções, podem chegar a 50 milhões de reais. Ele parou, soltou a caneta, fale mais. Então, chama atenção, né, quando você fala isso. E, por incrível que pareça, depois de alguns minutos, mesmo ouvindo tudo isso, ele falou assim, eu ouvi, eu entendi, mas eu não me preocupo, isso não vai pegar no Brasil. E aí ele realmente não mostrou interesse em avançar. Agora, eu tenho uma percepção, professora Adriana, tão diferente disso, e falo com a experiência de que clientes que já eram do escritório, que eu avisava, né, antes da lei entrar em vigor, pessoal, precisamos fazer a adequação da LGPD. Eles falavam assim, não, Alan, vamos esperar, isso aí não tem pressa. Hoje, o próprio mercado estão pressionando eles para se adequarem, ou seja, eles me procuraram de novo, dizendo assim, professor, o meu melhor cliente me falou que se eu não me adequar à LGPD, ele não continua comigo. Então, o próprio mercado está fomentando a necessidade da lei pegar, professora, respondendo a sua pergunta. Professor Pietro, passo para você também. Eu concordo contigo 100%, professor. Acho que, inclusive, isso tem muito a ver com a cultura brasileira, né, da reatividade, infelizmente, né? O indivíduo, ele espera a bomba explodir para ver se dá para juntar os caquinhos e reconstruir a partir daquilo. E no TI, no direito, ou a gente precaver, ou depois que o leite caiu no chão, meu amigo, fica complicado, né? Então, é uma questão realmente cultural. E aos poucos, né, conforme as gerações de empreendedores vão virando no Brasil, aí acho que a gente vai tendo uma nova cultura. Especialmente porque as grandes corporações, elas não têm opção, né? Por exemplo, elas vão ter ou clientes ou prestadores de serviços que são de fora do país, as grandes corporações. E se elas não estiverem em compliance com a regulação internacional, por exemplo, simplesmente eles não vão ter mercado, né? Então, vem de cima para baixo, né? Infelizmente a gente não fez muito isso de baixo para cima, vem de cima para baixo, vem como regulação, e a hora que as sanções começarem, que estão para começar esse ano, né? E aí a gente vai ver o mercado se coçar, eu acho, né? Sem dúvida, eu queria só contribuir com essa reflexão, porque exatamente como o professor Alan comentou, nós, determinada oportunidade, um grupo de farmácias pequenas, uma rede pequena do interior do estado do Paraná, pequeno, não as grandes, né, corporações. Mas não, nós aqui na farmácia não precisamos disso. Eu falei, olha, toma cuidado, vocês na farmácia vão precisar, porque você fica com os dados do paciente, você retém receita, você tem endereço das pessoas, você vai precisar. Não, mas aqui não tem fiscalização, a cidade é bem tranquila, todo mundo conhece todo mundo, não tem problema. Falei, o problema é que o laboratório não vai te vender e não vai fazer os cadastros para oferecer os descontos. Então, e aí é como o professor Alan falou, daí a pessoa para te ouvir.
Falei, porque o laboratório não vai te oferecer o desconto se você não provar que os dados que você está retendo para oferecer o desconto estão seguros. Então, a gente precisa entender ela é como se fosse um novelo, você puxa e o fio vai soltando, né? E a intenção é exatamente essa, que nós saibamos onde isso vai dar, que o profissional entenda isso até para poder oferecer esse serviço e essa atividade, e, enfim, e usar, porque seria, eu diria assim, é um grande mundo e um grande mercado de trabalho que se abriu, está aberto e hoje carente de profissionais, não é mesmo? Perfeitamente. É verdade, essa questão cultural é tão desafiadora e o mercado está carente, né? O professor Pietro falou da questão cultural e a gente encontra muitos desafios, porque a lei traz novidades que antes a gente não tinha pensado, né? Eu tenho observado em muitas empresas que eu tenho passado, pessoal, que a quantidade de uso, por exemplo, de WhatsApp virou regra da empresa usar. Então, as pessoas tiram foto do RG, a foto do celular e passam essas informações tudo pelo WhatsApp. E quando você menciona, né, o tipo de risco, a gente precisa pensar numa forma de mitigar o risco a respeito disso. Você encontra muito resistência, porque é uma questão cultural. Já se arraizou isso na cultura do brasileiro, né? O WhatsApp é ferramenta de armazenar, registrar todas as operações de uma empresa. É um desafio isso. É um grande desafio. A Tati, que está conosco aqui, a Tati Storkman, está comentando, né? Que já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo, né? E também o pessoal, a Tati também comenta que em Portugal já está numa prática bastante grande e que nós precisamos nos aculturarmos para vencermos esses desafios. E essa é a nossa intenção, Tati. Queremos agradecer a tua participação, estar conosco nessa noite e dizer que a nossa intenção é exatamente engajar, conscientizar e trazer o pessoal para estudar junto conosco proteção de dados, abrindo um mundo novo de trabalho que todos nós precisamos. A gente precisa, nesse momento, de duas coisas, eu entendo: saúde, muita, e trabalho, não é? Porque também a gente vai ter que continuar trabalhando, somos muito jovens e espero eu que tenhamos aí muitos e muitos meses pela frente. Pietro, pode seguir o baile aí nas perguntas. Maravilha. E vamos conversando. Queria debater com o professor aqui, além do fato da gente saber que um dos melhores pontos para se iniciar claro, em si já tendo um ensino superior no currículo, né? Um dos melhores pontos seria, evidentemente, participar da nossa pós-graduação, haja visto que, na nossa pós, nós temos um módulo específico para tratar de direito, outro módulo específico para tratar de gestão, e um outro módulo específico para TI, quer dizer, a gente tem essa multidisciplinaridade. Agora, assim, para quem está começando, para quem ainda não sabe se quer uma pós, ou enfim, para quem está começando do zero mesmo, quem nunca nem estudou, quem está caindo na live hoje aqui, e realmente quer começar a entender um pouco melhor sobre o tema, sobre proteção de dados, privacidade e a lei em si. Professor, o que você recomendaria aí? Você tem algum caminho das pedras para quem está começando? Pois é, professor, eu acho que a pós-graduação está muito bem estruturada, até aproveito para te parabenizar, porque sei que você foi aí encabeçou, né, a organização dessas matérias, e ela está muito bem estruturada, então eu reforço aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo. Mas eu penso que estudar, né, muitos colegas começam como? Estudando LGPD. E a LGPD ela traz uma série de regramentos que, na minha sugestão, né, e na minha experiência, a gente precisaria dar um passo atrás, sabe? E estudar um pouco mais do direito digital como um todo. Por que eu digo isso, gente? Porque nós temos outras legislações que conversam com a LGPD. Vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que não é uma lei nova, lá de 2014. E vocês sabem que ela é chamada de a Constituição da Internet no Brasil. E ela traz uma série de regramentos importantes. Então, se eu não souber manejar essa legislação, eu vou chegar na LGPD um tanto cru e eu vou ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, eu recomendo assim, dar um passo atrás, me estruturar em relação às leis digitais que nós temos no Brasil. E aí, quando eu chegar na LGPD, com certeza eu vou estar muito melhor embasado para acompanhar. E isso a nossa pós-graduação faz, ela oferece esse leque, né, de legislações. E tem muita coisa que só lendo, professor, você não consegue abstrair. Posso dar um exemplo para vocês?
A LGPD se preocupa com essa questão criminal, vazamento de dados, invasão de hackers, né? Nós temos uma lei há muito tempo já que é conhecida como Carolina Dickmann. E a lei Carolina Dickmann, né, famosa por aquele caso que aconteceu com a atriz da Globo, ela diz que no Brasil hoje é crime você invadir um dispositivo eletrônico de uma outra pessoa. E aí o artigo da lei diz assim, mediante quebra de mecanismo de segurança. Então, vários doutrinadores nossos dizem assim, então do jeito que está escrito, se o meu celular, se o meu servidor, se o meu equipamento não tiver uma senha, não tiver um firewall ou um antivírus, eu não estou protegido pela lei, você percebe? Porque não basta o simples fato da invasão. O meu equipamento tem que ter uma proteção de segurança, nem que seja uma senha para ser quebrada. Se não houver quebra de mecanismo de segurança, essa conduta ela pode não ser tipificada, né, pelo Código Penal. Então, veja, professor, eu quis compartilhar aqui com vocês como a privacidade de dados precisa dialogar também com as outras leis do nosso ordenamento, entende? Perfeito. Inclusive, na pós, nós temos uma disciplina que é anterior à de Lei Geral de Proteção de Dados, que, por sinal, é o professor que ministra, e a gente faz justamente um apanhado geral, justamente, inclusive para quem não é do direito, né? Nós teremos lá alunos que são do TI, tem muitos alunos meus que vieram demonstrar interesse também, e que são do TI, que não são do direito, e que realmente precisam dessa visão geral do que é regulação, do que é o direito, não é isso? E aí a gente passa por todo esse apanhado histórico para realmente contextualizar o surgimento da nossa legislação brasileira aqui, não só na LGPD, mas nas leis anteriores. Então fica a dica aí também, mais uma vez, né? A gente tem isso no curso também. Professora Adriana, quer compartilhar conosco alguma coisa? Então, eu estava aqui pensando exatamente isso, que não só com relação a essa situação, por exemplo, né, da tipificação ou não, porque haveria ou não uma quebra, né, de uma proteção, mas nós temos que conhecer também, quando nós vamos eventualmente estudar ou até mesmo oferecer essa atividade numa empresa, dados até comuns, o tipo de cookies que você usa num determinado site quando você acessa. Quando você acessa um site, eles estão o tempo todo, agora todos nós já observamos, né? A gente tem que dar uma autorização, tudo que... E a gente sequer sabe exatamente o que é aquela autorização, se você não conhecer e não estudar um bocadinho esse tema também. Então, na verdade, tudo está interligado e nós vamos ter que aprender um pouco mais para podermos avançar e avançar com segurança, né? A verdade é que o Ricardo, até aproveitando, professor, porque a gente vai lendo o que o pessoal está comentando e trazendo, né? Que a nossa maior dificuldade hoje, segundo a opinião do Ricardo, que está nos acompanhando, é a prática diante da lei ser muito nova e ainda não está normativada, ou seja, ela ainda não foi regulamentada. Tem vários pontos que ainda serão objeto de regulamentação. E também o Ricardo tem razão. Então, mas por outro lado, queria aproveitar essa oportunidade, o gancho, e dizer que essa é uma construção conjunta, é uma construção da sociedade, dos usuários e do legislador, que devagarzinho vai ajustando, porque nós vamos ter que experimentar essa estrada primeiro, né? Nós ainda não temos conhecimento de tudo. E devagarzinho a jurisprudência e a estrada vão se ajustando. À semelhança do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, que lá, quando foi lançado, ele levou quase 15, 18 anos para nós dizermos hoje nós somos conhecedores do código, né? Então, a gente tem que pôr o pé na estrada, essa que é a grande verdade, né? Essa comparação do Código de Defesa do Consumidor, eu acho que é muito feliz. Realmente, inclusive, um outro colega meu tinha comentado sobre isso. É exatamente isso, né, professor Alan? Diga aí. É isso mesmo, porque o Código de Defesa do Consumidor, quando ele entrou em 90, ele provocou o mesmo alvoroço, né? As empresas não sabiam também o que ia acontecer, como reagir, e é a mesma coisa com a LGPD. E o Ricardo acho que pontuou muito bem, a gente teve esse período também do Marco Civil da Internet, uma série de artigos que ficavam no ar, né? Porque diziam assim, tal coisa deve acontecer, dependendo da regulamentação. E quando você tem esse limbo, você não sabe como atuar, né? Então, nós tivemos isso lá atrás, e o Ricardo... Obrigado, professor Adriano, por ter trazido aí o apontamento do Ricardo. E uma coisa que tem nos ajudado, sabe, Ricardo, é olhar para a Europa, porque a GDPR já está um tanto quanto mais madura, e como a nossa lei realmente se espelhou muito na Europa, acho que vale a pena a gente olhar o que tem acontecido por lá.
para que a gente também possa entender de que maneira nossos tribunais aqui vão olhar para essa movimentação da LGPD também, né? Não sei se os colegas concordam comigo. Com certeza. Sim. Professor Alan, agora aproveitando aqui, nós temos uma mensagem que eu acho importante para que o pessoal está cuidando, eu estou cuidando dos nossos participantes, afinal, é para eles que a gente também conta tudo isso, né? Então, ó, o nome dela, meu nome é Fernanda, ela está dizendo aqui que ela está usando o Insta do marido, porque ela já sofreu vazamento, então ela está usando o Insta dele, e ela pergunta, em verdade, a Fernanda quer saber se VPN também conta como essa proteção que o professor Alan comentou há pouco, que você teria que quebrar uma VPN para daí acessar. Ela está fazendo uma pergunta, a VPN conta como proteção para ser quebrada? Primeiro, eu vou pedir ao professor Pietro que explique para os nossos, né, que o pessoal que está nos assistindo, o que é uma rede virtual privada. Você pode fazer isso, professor? Exatamente. Bom, o que a gente precisa entender antes? O que é a tal da VPN, né? Os dados que a gente trafega pela internet, quando eu te mando uma mensagem via WhatsApp, por exemplo, ela trafega numa rede pública, apesar de usar criptografia. Isso. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, em um sistema de uma empresa, eu não vou querer expor os meus dados, mesmo que estejam criptografados, eu vou querer aumentar a segurança desse tráfego de dados pela rede pública. Então, sob a rede pública, eu crio uma espécie de túnel virtual, que é uma rede dedicada, é um canal de comunicação dedicado, virtual, onde só aqueles dois pontos têm comunicação naquele momento. Então, é basicamente isso. Vai lá, professor. Perfeito. Então, com essa baita explicação, fica claro que quando eu invado essa VPN, né, eu não teria acesso. Ela não foi criada para ser pública, né? O próprio nome já diz, né? Então, quando eu faço uma invasão dela, com certeza eu tenho aí uma quebra de um mecanismo de segurança. O detalhe, Fernanda, é que o artigo que eu mencionei, ele tem uma curiosidade a mais, né? Ele coloca também que o tipo penal, ele deve ter um objetivo, ou seja, o nosso legislador disse que eu tenho que invadir aquele dispositivo eletrônico com uma intenção, com um dolo, com uma vontade, que é de alterar alguma coisa, pagar alguma coisa, ter alguma vantagem. Então, essa é uma outra crítica que se faz também, né? Nessa época de privacidade e proteção, da maneira como está escrito o artigo, traz uma preocupação para todo mundo, porque aquele garoto de 15, 16 anos que entra no computador meu, olha, não faz nada, né? Ele não alterou, ele não apagou, ele também não teria uma conduta criminalizada pela maneira como está escrito no nosso ordenamento hoje. Então, pessoal, a gente precisa realmente evoluir cada vez mais, né? A LGPD traz uma mudança incrível, mas a gente precisa ainda crescer muito, né? Melhorar bastante. Só um detalhe sobre como a gente chama esses garotos de 15 anos que ficam bisbilhotando na internet. A gente chama de script kids. E eles são a maioria dos hackers da internet, né? São os que a gente chama de hackers do chapéu cinza. Ele não é nem do bem nem do mal. Ele está só bisbilhotando, só aprendendo muitas vezes. E a gente está sujeito a isso, né? Mesmo nós, como cidadãozinhos individuais. Às vezes o argumento do pessoal, geralmente é assim, né? Eu não faço nada de errado, eu não preciso me preocupar com a privacidade dos meus dados. Então vamos lá. Vamos partir do pressuposto que você é uma pessoa que tem uma imagem pública a zelar, né? Então acho que a partir desse momento a gente não precisa nem dizer o quão importante é zelar pelos seus próprios dados. Agora, se você é uma pessoa convencional, tem só um professorzinho como o professor Pietro aqui, que está ganhando a sua vida, tudo bem, beleza? E você não está preocupado, você não é uma pessoa que vai, enfim, que se expuserem alguma coisinha, você não vai se incomodar. O problema é que as grandíssimas corporações, e aí eu estou falando de, realmente, inclusive aqui, ó, a Fernanda comentou que teve problema com a plataforma do MZ. Para quem não sabe quem é o MZ, vou ser obrigado a dizer que o nome do homem é Mark Zuckerberg, né? Ele está falando de Facebook, está falando de Instagram. Essas big techs, Google, Instagram, Amazon, etc., esses caras, se eles tiverem dados de comportamento de 1000 Zé Pietrinhos, né, de 1000 pessoas convencionais, certo? Ele já consegue modelar o comportamento desse povo e influenciar a vida inteirinha dessa pessoa, através de anúncios, através de conteúdo direcionado. Então, 1000 pessoas, imagina uma cidade com 1000 pessoas, né? Tem isso? Não sei, distrito. Enfim, o destino daquela cidade, daquela comunidade, estaria sendo totalmente comprometido por uma big tech.
segundo os interesses exclusivos da Big Tech, ou de quem tem poder de compra sobre os anúncios dessa Big Tech. Então, a coisa muito mais perigosa do que a gente costuma imaginar. A gente simplifica demais, né? Tá aí mais uma importância. Fiquem à vontade aí, professores. Então, eu queria só fazer de avisar o Wilson aqui. O Wilson Martins diz que, dada a relevância do tema, deveria ficar gravado no YouTube. Ficará, tá, Wilson? Pode ficar tranquilo. Nós deixaremos, depois que a gente concluir, nós vamos deixar gravado no YouTube para que outros colegas possam também nos ouvir, participar conosco. E a gente vai realizar outras lives, então você acompanha na internet, acompanha nas redes sociais da ESA ou da SMAF, porque nós teremos, inclusive, um workshop dedicado a esse tema, com mais horas e tratando de assuntos pontuais. E esse workshop, na verdade, será uma prévia do lançamento do curso de pós-graduação, e que vai começar em maio, né? E a nossa intenção é exatamente essa, é montar um curso de pós-graduação que nos prepare para esse caminho novo que está se abrindo aí para todos os profissionais. Justamente pela relevância do tema, né, professor? Deixa eu aproveitar aqui, tem um amigo meu, o doutor Eduardo, aqui de Maringá, ele fez 2 perguntas aqui que são fortes. Vamos lá, professor, me ajuda a responder aqui, ó. Qual seria a responsabilidade pública com os dados do povo, como no caso dos mega vazamentos ocorridos recentemente? A gente teve aí um mega vazamento de 220 milhões de CPFs expostos e mais outros dados associados a esses CPFs, né, professor? Quem paga o pato aqui? Né? Quem que paga a conta? Pois é, você sabe que essa pergunta vai de encontro a um dos módulos, né, da nossa disciplina de LGPD, que fala sobre a aplicação da LGPD no setor público. E quando a gente estuda a aplicação da LGPD no setor público, a gente vê que o nosso legislador ele colocou algumas brechas aonde eu não aplico a LGPD ao Estado. E na nossa disciplina a gente comenta, eu trago isso de exemplo, sabe, professor, porque vários colegas, né, que estão preocupados com essas brechas, porque algumas delas são um pouco subjetivas. Então, quando você deixa a margem para subjetividade, o Estado pode usar os dados de maneira arbitrária. E é isso que traz a preocupação com o Estado, porque, na final de contas, ele é o maior detentor de dados pessoais dentro de qualquer empresa. Então, é uma preocupação muito forte. E essa questão da responsabilidade, a gente vê que na Europa isso vem sendo aplicado de maneira muito forte. Temos muito chão ainda para entender, né? Principalmente a responsabilidade dos atores, né? Do operador de dados, de quem é aquela pessoa que coleta. Então, essa questão da responsabilidade pública, eu diria que ela vai acontecer, mas a LGPD ela precisa dessas regulamentações, porque a minha percepção hoje é que as brechas que nós temos para não aplicar a LGPD ao Estado trazem um pouco de preocupação, sabe? Perfeito, professor. Inclusive, nesse caso dos 220 milhões, se não me engano, existia a suspeita de que fosse um vazamento do Serasa. Eu vi uma análise técnica, uma análise forense computacional de um professor muito respeitado do Ceará, que ele mostrou na análise dele que não eram só dados, se eventualmente eram do Serasa, existe sim essa possibilidade de que sejam lá, justamente pelo fato de ter vazado o score de crédito, a classificação de acordo com a classificação que o Serasa faria, né? Mas penso eu, né, professor, você pode me ajudar ou não, mas penso eu que, feita uma investigação e comprovado que não deveria ter, que não seria, que a fonte dos dados não seria outra que não um birô como é o Serasa, nesse caso o Serasa não é uma entidade pública, é uma entidade particular. Alguém pode me ajudar nisso? Se não me engano, de qualquer forma, eu vou até googlar aqui, gente. Alguém do chat ajuda nós. Pode falar, professor. Serasa Experian, uma marca brasileira de análise de informações e decisões de crédito e negócios. É uma sociedade anônima, né? Então, não ser uma instituição pública, sendo uma controladora, se não me engano, teríamos a possibilidade de entrar com ações contra o Serasa. Eu, por exemplo, se eu verificar lá que o meu dado estava no meio dos dados que o hacker publicou, certo?
Eu, enquanto indivíduo, eu poderia, talvez, acionar esse povo, ou não. Ou, por exemplo, será que valeria mais a pena eu juntar todo mundo que também teve seus dados vazados e entrar com uma ação coletiva, coisa assim? Será que a gente teria pé para isso? Sim, vai ser uma possibilidade a gente entrar, de repente, com uma ação coletiva, mas vale lembrar, professor, que agosto agora a gente vai ter, estamos na expectativa aí da entrada efetiva, né, em funcionamento da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse assunto que nós estamos conversando aqui do vazamento do Serasa, né, e de setores públicos, a gente tem percebido, sabe, que existe um clamor, inclusive, do setor privado, clamor até popular, a respeito de um posicionamento da ANPD, sabe? Para que a ANPD se posicione. O que você está fazendo? Ela tem algumas... o seu próprio regulamento diz que ela tem algumas prerrogativas e ela precisa se posicionar. Ela respondeu que ela estava ajudando nessas investigações, né? Mas eu tenho certeza que todos nós esperávamos um pouco mais de agilidade. É natural, nesse começo é um grande desafio, mas eu tenho certeza que nesse contexto, professor Pietro, que a gente está conversando, a ANPD vai ser o canal, porque aí eu vou poder, em vez de ter que contratar um advogado, ter que entrar com uma ação judicial, que é o caso hoje, né? A ANPD não está em funcionamento, eu tenho que entrar com uma ação judicial, por isso que muitas empresas já foram até condenadas com base na LGPD, mas a ANPD vai ter um papel fundamental, porque eu posso fazer uma denúncia, e aí as multas podem ser administrativas, é um funcionamento muito mais rápido, né? Muito mais célere, né? Não sei se a professora Adriana concorda que a ANPD ela vai ser muito importante para esse cenário também, né, professora? Sem dúvida. A agência, se nós guardarmos, né, as devidas proporções, a gente vai pensar assim, usando o exemplo da Europa, né? Então, quando a GDPR entrou em vigor em 2018, né? E eles também têm uma agência nacional que regulamenta toda a União Europeia. E, inclusive, eles já começam até alguns tribunais especiais que vão tratar só disso, né? E já começam a regulamentar determinadas situações e a regulamentação é respeitada por todos. Inclusive discutindo temas que à época até mesmo é interessante. Coisas do gênero, né? E-mail é ou não é dado pessoal? Em vários países da Europa, e-mail era dado pessoal, mas em Portugal não era. Então, e aí, é ou não é? Porque nós temos que unificar esse negócio. Então, são pequenos detalhes que se você imaginar, mas pelo e-mail, se o e-mail for um código XYZ, você não identifica a pessoa, então não é um dado pessoal, né? Depende de uma série de outras circunstâncias. E aí tem a questão técnica, que é super legal você entender a formação do e-mail, o endereço do e-mail, quem faz o provedor, como é que isso encaminha, qual é o servidor que cuida. Porque vocês conseguem sim identificar o dono daquele e-mail, em verdade. Então, ele é um dado pessoal. Então, assim, a agência europeia veio e regulamentou. Não, e-mail é dado pessoal e Lisboa, junto com todas as cidades portuguesas, por gentileza, cuidem dos e-mails. Então, eu imagino que o Brasil também, nós vamos ter discussões como essas, né? Mas, espera aí, será que os órgãos governamentais vão se safar? Eu acredito que não, todos deveremos respeitar, inclusive as instituições públicas, né? E, eventualmente, nós teremos que tomar algumas medidas, até a sociedade civil organizada vai trabalhar para isso. Mas eu quero crer, como tudo na vida, e eu vou dar um exemplo, né? Quando nós tivemos... eu não sou dessa época, tá, pessoal? Mas, assim, quando veio a lei que tinha que usar cinto de segurança... Eu sou da época que andava no Fusca, sabe que o Fusca tinha assim uma coisinha atrás, todo mundo ia lá no Fusca, todo mundo passeava sem cinto, sem nada. Então, assim, eu ouvi falar que as crianças andavam lá atrás no Fusca. Então, assim, quando veio a lei de cinto de segurança, foi uma gritaria, todo mundo odiava, ninguém ia usar cinto de segurança. Hoje, eu entro no carro e meu filho, mãe, põe o cinto. Ele põe, né? Então, as crianças já cuidam do uso do cinto de segurança. E guardada a devida proporção, a questão da proteção de dados vai ser assim. Nós vamos nos habituar tanto a cuidar que os nossos filhos, os nossos netos terão uma postura diferente. E a agência nacional, se tiver uma atitude séria, vai tratar disso de forma diferente também, né? Então, eu acredito sim que a agência é extremamente importante e ela tem que ser firme e forte. Mas por aqui, pelo que eu escutei e venho lendo a esse respeito, eles estão mais para orientação do que punição.
pelo menos nesta fase inicial, né? Então, nós vamos orientar e conscientizar, orientar e conscientizar. E vai chegar um momento que, se a orientação e a conscientização não forem suficientes, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, talvez a ideia seja aproveitarmos o período da conscientização para nos prepararmos para o período da punição, porque ele chegará. E professora, a professora falou da lei do cinto de segurança, eu me lembrei de uma outra, viu? Porque tem tudo a ver com conscientização, né? Lembrei daquela obrigação que a gente teve um tempo atrás de comprar aqueles kits de socorro, lembra, gente? Para colocar no carro, que todo mundo tinha que comprar aquele kit. Acabou a lei, ninguém mais usa. Então, são coisas que vêm, que deveriam provocar uma mudança de cultura, né, professor? Sem dúvida. Mas agora aqui, professor Alan, acho que a lei de proteção de dados não vai morrer, né? Essa vai seguir. Ela não vai morrer na casca, não, né? Não tem como, professora. Porque, sabe por que a gente fala que não? Porque a Europa já está tão forte isso, né? Os Estados Unidos também. No mundo inteiro, todos os continentes, a gente já tem mapeado. É muito legal mostrar isso. A gente consegue mostrar, é um movimento global. Então, se o Brasil fica hoje sem uma lei de proteção de dados, gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, é uma lei que veio para ficar, para que a gente possa continuar, gente, fazendo negócios com empresas internacionais. Senão, a gente teria uma insegurança muito forte. O dinheiro para de fluir, né, professor? Pelo amor de Deus. A gente se empolga, né? Eu sou a mais empolgada, gente. E esse assunto é um assunto que, assim, como a gente está estudando e aprendendo, você fica empolgado porque tudo é muito novo, né? Então, eu quero até aproveitar. A Fernanda está dizendo ali que ela tem tanta dúvida que ela já está até inscrita na pós. Você sabe, Fernanda, que bem no fim a gente acaba tendo que estudar e vai criando até um apetite com relação a isso, né? E é tão interessante porque eu acho que há uma tendência de nós vamos aprender juntos. E, eventualmente, a própria agência também vai fazer algumas movimentações e vai testar a prática do que acontece, né? Vou dar um exemplo de uma discussão que está muito aí borbulhando. Se nós vamos poder manter a lei da transparência que publica cargos e salários, porque a remuneração seria uma exposição do teu padrão de vida, é um dado que expõe a família, etc, etc. Então, não vai mais ter lei da transparência porque a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe. Aí você leva um susto, né? Você fala, meu Deus, calma, respira, que não é bem assim. Então, são tantas questões e tanta coisa para a gente dialogar que a gente tem dias e horas para refletir. Mas eu acredito que até nesse sentido a agência vai ter que responder consultas, né? Como é que funciona a questão da lei da transparência? Eu devo ou não devo publicar? O que eu posso publicar? A Adriana trabalha no Tribunal de Justiça e ganha X reais. Não, então não vai ter Adriana, vai estar só as iniciais do nome, mas vai estar lá o cargo e salário e X reais, né? Como é que se faz isso para não expor a pessoa? Enfim, nós vamos ter que trabalhar com tudo isso e é justamente por isso a importância desse estudo, dessa dedicação especial nos próximos meses e anos, né? Perfeito. Professor, eu queria aproveitar aqui, para tirar mais uma dúvida do doutor Eduardo aqui. Ele pergunta novamente sobre o WhatsApp, né? Realmente a gente tem essa cultura, a gente abraçou o WhatsApp, e mesmo com toda essa polêmica dos termos de privacidade, olha só, do WhatsApp terem mudado recentemente, todo mundo dizendo, eu vou parar de usar, e um aumento significativo, sim, de usuários de Telegram e de Signal, mas ainda assim o WhatsApp eu acho difícil que ele morra aqui no Brasil, né? Então a dúvida dele é a seguinte, quais os riscos de transferências de dados pelo WhatsApp, do ponto de vista regulatório, sendo que os documentos usados em processos são públicos? Eu acho que daí a gente, por dados públicos, a gente não se preocuparia tanto, talvez. Mas e se fossem dados que não estão publicados em uma mídia realmente aberta, né? Então, sem autorização, sem consentimento... Em Pietro, um exemplo, tá? Nos hospitais, a gente tem visto os médicos e os enfermeiros, eles trocam dados. A paciente Adriana, essa noite, teve saturação XY, blá. Esse tipo de dado não é público e não está em lugar nenhum. É a minha condição de saúde naquele momento. E, infelizmente, os profissionais da saúde, até por uma questão de agilidade, porque nós fazemos isso, né? Nos escritórios, no nosso dia a dia, a gente troca ideias por WhatsApp. Nós vamos ter que tomar cuidado com isso. Eu acho que é nesse sentido, alguns dados não poderão ser transferidos, né? Tem situações até de fotos de paciente que são transferidos por WhatsApp e acabam parando nas redes sociais.
E são dados, quando a gente fala de dados de saúde, né, professor, é dados pessoais sensíveis. Sensibilíssimo. Pois é. E a lei traz aí uma preocupação maior, e precisam ser tratados com mais cuidado ainda. Mas eu acho que a pergunta tem total fundamento, a gente tem que ter uma atenção WhatsApp, não vamos tirar mais isso das operações das empresas, nem nossas, né? Mas eu tenho alguns exemplos práticos para dar. Por exemplo, algumas empresas que eu tenho atuado, elas atuam intermediando negócios, né? Hoje é muito forte essa coisa do aplicativo que intermedia negócios, né? Airbnb, Uber e todas essas empresas de intermediação de negócios, ela coleta o dado do cliente que está pedindo o serviço e ela coleta o dado do motorista, que é o prestador de serviço. Então ela cruza os dados, ela passa, olha, o motorista que vai te atender é o João, né? E fala pro João, olha, o cliente que você vai atender é a Maria. Então, você tem esse cruzamento de informações que são perigosas, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele se preocupa em também transferir um dado pessoal sensível. Ele não abriu mão de transferir um dado pessoal sensível, que é a biometria. Porque ele faz intermediação, por exemplo, de pessoas que fazem limpeza na casa da pessoa. E como é que eu vou receber na minha casa uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se Então vai a fotos da pessoa. E dados biométricos também são dados sensíveis, né? Então eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que esse é um risco muito grande, a gente ter uma foto enviada e aquela pessoa usar aquela foto indevidamente, que fora LGPD, a imagem é um direito constitucional também, né? Realmente. Gente, eu vou só chamar a atenção nossa aqui, a gente já chegou a quase 10 minutos do fim do tempo que o Instagram permite que a gente trabalhe aqui. Então vamos aproveitar esse finalzinho aqui para realmente focar no que é mais importante. Bom, na verdade tudo é importante, é difícil dizer o que é mais importante aqui ou não, né? Até puxando um gancho aí, professor, se não me engano, tem uma pesquisadora chamada Helen Nissenbaum, e ela fala desse termo integridade contextual. No fundo, ela desenha um framework pensando no seguinte: a privacidade, muitas vezes, ela é subjetiva, quer dizer, eu tenho um modelo de privacidade, um modelo mental de privacidade, o Alan tem outro, a doutora Adriana tem outro, enfim, cada um vai ter o seu modelo, uma organização vai querer bolar a sua privacidade de um jeito, enfim, né? Então, estudar isso é uma coisa que realmente não tem fim, porque se os tempos mudam, a cultura muda, se tudo muda, a gente tem que acompanhar a mudança, né? O contexto, não é isso? E aí a gente tem que construir isso, né? Como a doutora Adriana falou, realmente a gente está nesse início, a exemplo do próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente vai protagonizar esse amadurecimento das coisas. E por isso precisamos de mais gente se formando nisso, se qualificando nisso. E aí fica mais uma vez o convite para conhecerem a nossa pós-graduação. Caso não conheçam, caso não saibam aonde acessar, fica aí a dica. Inclusive lá no meu Instagram, no meu link da bio, tem lá o link para pós, mas o site é esa.esmaf.com, para quem quiser dar uma olhadinha também. Mais perguntas, vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal está falando no chat aqui. Olha, a Fernanda diz o seguinte, ó: especialmente as instituições públicas, pois se vazam os padrões de impressões digitais ou reconhecimento facial, por exemplo, é algo que você não consegue mudar, né? Dados biométricos, você não vai lá e muda, né? A pessoa continua com a mesma cara, continua com a mesma íris, a não ser que ela faça todo um trabalho de desconstrução de identidade, mas enfim, acho que isso é uma coisa muito comum, né? Então, olha a responsabilidade com os dados sensíveis. Professor, eu gostaria de falar um pouco mais sobre dados sensíveis. Quais os riscos envolvidos? Vale a pena? Assim, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Perfeito, bem colocado. Dado sensível é muito legal de a gente falar, porque a lei traz a lei quer transmitir, né, o seguinte sentimento: quando eu trabalho um dado pessoal sensível, é porque aquele dado, se eu tiver algum vazamento, algum problema, ele vai causar um dano na esfera íntima da pessoa. Então, pela própria leitura do artigo 5º, né, que fala do que é dado pessoal sensível, inciso 2º, você vai ver assim que é dado relacionado à saúde, dado biométrico, dado relacionado à vida sexual e orientação sexual. Trabalhei numa empresa, por exemplo, que
ela não tinha funcionários nem colaboradores do grupo LGBT. E o maior cliente dela, professor, me permita dar aqui um exemplo prático, né? Ele pediu, olha, para você continuar trabalhando comigo, eu preciso que você tenha X% do teu grupo de colaboradores desse grupo. Eu quero que você demonstre para mim que você respeita a diversidade. E ele não tinha esse tipo de dado sensível, então ele abriu vagas para contratar novas pessoas. Então, muitas dessas pessoas fizeram essa declaração de que pertencem, né, a esse grupo também para participar desse processo. Professor Adriano, você imagina se isso vaza, né? E a pessoa não tinha isso na sociedade como público. Isso vai causar um constrangimento, um dano que, como a pergunta coloca, não volta mais, não conserta mais, né? Irreparável. Pode falar, professor, desculpa, perdão. Não, eu só ia comentar isso, que é um dano irreparável, é muito sério. Perfeito. E a pessoa, se ela realmente participa, se ela tem essa convicção, se ela participa, se ela realmente é o que é, independente de qual dado sensível a gente esteja falando aqui, ela não vai querer mudar isso à toa, né? Não existe nem a possibilidade de a gente ficar falando vai mudar, né? Vou mudar a minha identidade digital aqui, a minha impressão digital. Não tem como, né? São coisas que realmente não tem como fugir disso. Não, é convicção religiosa, convicção filosófica, convicção política. São coisas que são realmente esfera íntima. E se você causar, por exemplo, a LGPD traz o princípio você não pode discriminar, da não discriminação, é um princípio da lei. Eu não posso capturar dados para agir com discriminação, né? Então, é fundamental. E os princípios da lei, professor, na nossa matéria a gente fala sobre isso, é muito legal estudar isso, porque são princípios que trazem para o dia a dia, né? Tem um princípio da prevenção, que vai de encontro àquilo que o professor estava falando. Eu devo agir na minha empresa, em privacidade, proteção de dados, com prevenção, não é deixar acontecer para atuar como bombeiro, né? Eu tenho que prevenir. Então, eu acho que o bacana de tudo isso, né, professores Alan e Pietro, é que nós temos que trabalhar em várias frentes, talvez, e eu diria que uma das grandes frentes é nós definirmos para todos, né, e aprendermos a questão da finalidade do dado, exatamente, para que efetivamente esse dado existe, né? E uma coisa que eu aprendi muito recentemente, que nós, inclusive, temos que mudar o nosso mindset, né? É que em proteção de dados, menos é mais. Ou seja, quanto menos dados você guardar, é tanto melhor. Só que a gente que foi criado naquela coisa assim, de que vamos guardar porque um dia a gente pode precisar, isso é extremamente perigoso em proteção de dados. Na verdade, a gente tem que desligar isso, a gente tem que não precisa, elimina, né? Então, a questão da finalidade, a questão de que menos é mais, captar e manter o estritamente necessário. E é sobre tudo isso, né, professor, que nós vamos tratar nesse curso de pós para que todos estejamos preparados para cuidar de dados pessoais de forma respeitosa e evitando uma situação de leite derramado. A prevenção é tudo, tudo. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para que a gente faça um fechamento aí, então, da nossa live, faltam 5 minutinhos aí. Antes de mais nada, eu gostaria de mais uma vez agradecer o professor Alan, a professora Adriana, por estarem aqui conosco e já avisar a todos que estão aqui hoje que na semana que vem, talvez na quarta-feira, estamos a confirmar a data ainda, mas na quarta-feira, talvez às 19 horas, a gente vai ter aqui o professor Bruno Grego Santos, que também é professor do primeiro módulo, também é advogado, e ele atua como advogado nas empresas de fabricação de tecnologia aqui em Maringá. Então, ele não só atua em empresas convencionais, mas ele está realmente dentro de quem fabrica tecnologia, tentando fazer com que esse pessoal esteja em compliance. Então, fica a dica aí que vai ser uma live bastante legal. Professores, por gentileza, suas mensagens. Vou deixar primeiro as damas. As damas primeiro, não, professor Alan, o senhor é o convidado da noite. Primeiro o senhor, depois eu falo. Então tá bom, muito obrigado. Minha mensagem final, professor, seria o seguinte: vejam a profissão, né, o cargo de encarregado de dados, né, o cargo de DPO, realmente como uma oportunidade para a advocacia. Muita gente dizendo a advocacia está saturada, não tem mais vaga na advocacia. E a LGPD, a privacidade de dados, chegou com uma grande oportunidade, gente. Né? Se você
precisa, está pensando em mudar de área, é uma grande oportunidade, né? Você não vai, via de regra, as demandas judiciais vão reduzir bastante. Aqui no escritório a gente trabalha muito mais da metade da nossa atuação é consultiva, né? Então é muito prazeroso você atuar na prevenção e não apenas no litigioso. Então estudem bastante a questão das disciplinas técnicas, né? Além do direito, e também as questões de administração, tá, gente? A questão de gestão é muito importante. Criar um compliance vai nessas 3 linhas. Então, fica a minha mensagem para vocês aproveitarem essa onda de privacidade como uma oportunidade, e eu quero reforçar o convite. A ESA UAB preparou uma pós-graduação, né, muito bem organizada para que você tenha aí a melhor sucesso profissional, tá? Fica o meu convite e eu estou à disposição de vocês também. Um grande abraço. Obrigado. Professora. Pietro, vamos lá. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa noite. É um assunto que eu adoro. Vocês podem ver que eu fico aqui já toda ouriçada para conversar e falar. É uma grande honra estar com vocês. Muito obrigada. Recebam a nossa gratidão por essa oportunidade. E eu quero deixar a mensagem que talvez nós, mais do que nunca, tenhamos que investir em pessoas e investir em sistema de segurança, seja nos nossos escritórios, seja orientando os nossos clientes para que façam isso. E a intenção da SMAF e da ESA unidas é exatamente nisso, investimento nas pessoas para que nós tenhamos, sim, uma excelente proteção de dados. Muito obrigada por estarem conosco nessa noite e até breve. Em seguida, nós voltamos com o assunto. E eu deixo aqui o lembrete, até está no quadro de cima aqui, a pós-graduação, é esa.smaf.com. Nós esperaremos por vocês. Tá aí, maio tá aí, nós piscamos e acabou. E eu deixo também, Pietro, um grande abraço a você e desejo a todos uma Páscoa com muita saúde e paz. É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram até aqui e, por gentileza, fiquem à vontade para compartilhar também essa live com seus colegas. A gente vai baixar essa live, e vai colocar no YouTube tanto da ESA quanto da SMAF, porque realmente é um tema que não pode sair da língua do povo. Muito boa noite, obrigado a todos e bom final de semana, bom descanso. Bom merecido descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.